Olá, pessoal. Na última aula, nós vimos uma aplicação um pouquinho mais elaborada, né, desse teorema dos limites distintos, ok? Dos limites sobre caminhos. Lá nós vimos que, às vezes, quando você olha para os eixos, você pode ter resultados iguais, né, nos limites, e aí você não pode usar esse teorema olhando para os eixos. E o truque foi olhar para reta, né? Para uma reta que não era a reta que passava pelo eixo, era a reta diagonal aqui, diagonal principal, x igual a y. Bom, lá eu falei que nós tínhamos a intuição de que os caras de cima e de baixo tinham o mesmo grau. Bom, isso é importante enfatizar que essa ideia, essa intuição vale porque os caras estão indo para zero, tá? Então, se for diferente de zero limite, pode ser que não seja exatamente aquilo. Mas vamos explorar aqui novamente a ideia de aproximar do zero por caminhos que são retas, passando pela origem, ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproximar vou pegar o x, y, né, que eu quero que vá para 0, 0, e eu vou aproximar ele via uma reta. Como é que a gente apresenta uma reta? Que passa pela origem. A reta que passa pela origem é representada por um x junto de um y igual a m de x. Beleza? Indo para 0, 0. Se o x é para 0, o x tem que ir para 0, né? Então, temos esse caminho aqui que se aproxima do 0, 0. Agora, o que eu vou fazer é aplicar, verificar quanto vale esse limite em cima desse caminho. Então, a gente vai ter o limite com o x, mx, indo para 0, 0, que é a mesma coisa que o x ir para 0, né? Escrever esse limite melhorzinho aqui, maiorzinho, para ficar melhor de ler. Pronto, limite de x, mx, indo para 0, 0. Então, eu vou repetir o x, o y eu estou pegando igual a mx, multiplicado por mx, isso aqui fica ao quadrado, e embaixo teremos x quadrado mais m vezes x a quarta. Ok, gente? X quadrado mais x vezes mx a quarta. Então, isso aqui vai ser igual a o limite de x, mx, indo para 0, 0, com, fica m vezes x ao cubo, né? X quadrado mais m vezes x a quarta. Ok? E aí podemos dividir em cima e embaixo por x, talvez, ou... Bom, vamos fazer melhor. Eu vou dividir em cima e embaixo por x quadrado, por x quadrado. E aí nós vamos ter o limite de x mx. Bom, x mx ir para zero, eu vou só simplificar essa notação, vou colocar x indo para zero, porque se o x dá para zero, o mx dá para zero também. Então, a gente quer isso, e como eu falei, eu ia dividir em cima e embaixo por x quadrado. E aí a gente vai ficar com mx dividido por 1 mais m, aqui é m quadrado, tá, gente? Que é desse aqui. Mais m a quarta, e eu dividir por x quadrado, vai ficar x quadrado. E esse limite vai ser zero. Esse limite vai ser zero, independente da reta que você pegar. Então, para todas as retas que você pega, o limite dá zero. Mas, ainda assim, isso não é suficiente para garantir que o limite exista, tá? Porque, para o limite existir, teria que ser por todos os caminhos. E nem todo caminho é uma reta. A gente poderia pegar um caminho muito louco aqui, um caminho que vai assim para o zero. Ok? Ou a gente poderia pegar um caminho parabólico indo para o zero. O que é um caminho parabólico? Seria o y igual a x quadrado, ou a gente poderia pegar um caminho parabólico no outro sentido, né? O x igual a y quadrado, digamos. Vamos ver o que acontece se a gente pegar o caminho parabólico. Então, eu vou pegar x igual a y quadrado e y, tá? Se y vai para zero,
y quadrado vai para zero também. Agora, vamos olhar aqui o limite com y quadrado, y indo para 0, 0, de, qual era a nossa função? Era x, y quadrado, x quadrado mais y quarta. Então, vai ficar x, o x já é o próprio y quadrado, é o próprio y quadrado, vezes y, que eleva ao quadrado, mais. Aí embaixo ficava x quadrado mais y à quarta. X quadrado, que vai ser y quadrado ao quadrado, mais y à quarta. Isso aqui vai ser a mesma coisa que... Podemos repetir esse limite, mas como só tem uma variável, eu posso colocar só limite com y indo para zero, porque se y vai para zero, o y quadrado também vai para zero, né? E aí vai ficar a expressão y quadrado vezes y quadrado, y à quarta. Aqui y quadrado ao quadrado vai dar y à quarta, mas y à quarta dá 2y à quarta. 2y à quarta. Eita, escrevi um 4 diferente. E esse limite vai ser o limite com y indo para zero, de y à quarta dividido por 2y à quarta, que é de meio, né? E esse limite dá meio, o limite da constante é meio. Agora, nós encontramos que, apesar de toda reta, toda e qualquer reta que passa pela origem, fazer com que o limite da nossa função fique zero, existe caminho, que é o caminho parabólico, que o limite não dá zero, ok? Ou seja, você encontrou um caminho via uma reta, vamos escolher a reta, a diagonal, né, x igual a y. Então, para a diagonal vai dar zero, mas para esse caminho parabólico, dá meio o limite. Assim, o limite não existe, pelo mesmo teorema que a gente sempre usa, né, que é se encontrar dois caminhos que levam em limites diferentes, o limite não existe. Ok? Então, enfatizo, gente, não precisa olhar só caminhos que são retas, tá? Você pode olhar caminhos de vários tipos. Nos exercícios, talvez surjam coisas nos quais você tem que usar a criatividade. Talvez colocar um cubo em algum lugar, uma raiz quadrada, somar alguma constante, não sei, vão tentar os exercícios e vocês vão se deparar com diversos tipos de problemas desse gênero, ok? Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.